Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao meu canal. Se você ainda não me conhece, eu sou a Fê Gasal. Sempre rima, né? Canal, Fê Gasal, enfim. Mas nessa aula aqui, gente, essa aula poderosa, eu vou compartilhar com vocês, baseado na minha própria experiência pessoal e muitos estudos que eu já fiz, vários cursos, realmente várias técnicas diferentes que eu já li, que eu já estudei e que hoje eu implemento na minha vida. Eu vou contar para vocês como construir uma rotina de sucesso. A forma como a gente começa o nosso dia determina como o restante do dia vai ser. Ela impacta diretamente. E por isso eu fiz essa aula compartilhando com vocês várias dicas, vários ensinamentos, várias informações muito relevantes que podem ajudar você também a dominar o seu dia, a dominar a sua rotina. Mas antes de você começar essa aula, eu vou te pedir aqui já, ó, dá um like já nesse vídeo, já se inscreve no canal, já ativa a sua notificação, fica por aqui, porque daqui pra frente vão ser aulas assim para muito melhor. Eu espero muito que você goste e depois me conta aqui, ó, qual é a dica que você vai realmente implementar na sua rotina? E se você tiver alguma dica diferente, compartilha com a gente também, que a gente sempre aprende junto. Boa aula! Então vamos lá, gente. O que eu quero perguntar? Bom, primeiro, sejam todas muito bem-vindas. Eu estou muito empolgada em estar aqui mais um dia com vocês. Eu vou ser muito honesta em dizer que hoje eu acredito que vai ser uma das aulas mais poderosas de todas, né? Então, para quem participou aqui da aula de Mindset, quem participou, levanta a mão, fala aqui se participou ou não, porque vai ser tipo no nível daquela aula, porque essa é mais uma das condições que a gente cria, né? Que a gente começa a absorver para a nossa vida e que realmente interfere em todas as outras áreas da nossa vida. Então, quem quiser aprender, dominar sua rotina, já chama, envia essa aula aqui para mais pessoas, porque, gente, ela vai estar com tudo. Eu comentei com vocês já que eu preparo essas aulas sempre na manhã do dia da aula, né? Inclusive na minha rotina da manhã. Então, essa foi mais uma coisa que eu incluí na minha rotina. Então, eu vou mostrar só um pouquinho para vocês entenderem do que eu preparei. Por isso, eu espero que vocês já tenham aí papel, caneta, café, água, porque, ó, isso aqui é o conteúdo que eu preparei hoje, ó, pessoal aqui do YouTube. Mas, gente, eu vou trazer também isso aqui. E eu vou trazer isso aqui também, tá? Mas eu compilei, assim, muitas coisas que eu estudei. Foi muito incrível. Eu passei a manhã, gente, realmente buscando materiais que eu estudo há 3, 4 anos para realmente conseguir trazer algumas referências mais ricas para vocês. Mas tem muitas que eu nem anotei a referência, então aqui vai depender realmente do consenso aí de avaliação de vocês. Gente, olha só, eu vou começar perguntando o seguinte: quem aqui já tem uma rotina pela manhã? Ou quem não tem ainda e quem quer começar uma rotina, quem quer criar uma rotina, quem quer aprender mais sobre isso? Primeiro, qual que é a importância, né? Por que a gente... o porquê começar uma rotina, né? O porquê que é importante. Tem muitas pessoas que têm um pouco de resistência à rotina, porque falam, eu não quero ficar preso a uma coisa, eu gosto da liberdade, eu gosto de eu dominar o meu tempo, eu gosto de fazer... o que eu me sinto inspirado naquele momento. Tem muitas pessoas que falam isso. Eu também já falei isso, eu já usei isso, né, como uma referência para não ter uma rotina tão estrita, entre aspas, né, para não ser rigorosa na minha rotina. Mas tem uma coisa que eu não me lembro quem me falou, onde eu aprendi, né, mas uma coisa que eu altamente acredito é que quanto mais organização, quanto mais rotina a gente tem, mais liberdade a gente tem. Porque você consegue realmente dominar o seu tempo. Você sabe aonde ele está distribuído, né? Você consegue organizar, você consegue ter realmente bem distribuído tudo aquilo que você precisa saber e você consegue visualizar qual é o seu momento de folga, qual é o seu momento de focar em cada uma das coisas. Então, quanto mais rotina a gente tem, mais liberdade a gente tem, né? Quanto mais a gente tem esse tipo de compromisso, mais a gente domina a nossa vida. Como que a gente quer assumir o controle da nossa vida se a gente não se conhece, se a gente não domina a nossa manhã, se a gente não se prepara para o nosso dia? E quando a gente acorda e simplesmente começa a viver, já sai para seguir a nossa rotina, a gente simplesmente dá liberdade para o mundo tomar conta da nossa vida. A gente não se preparou. E quando a gente acorda, é o nosso momento mais criativo, mais poderoso, mais limpo, mais pleno e mais paz e conexão que a gente pode ter. Por isso que existem tantos rituais e tantas pessoas que falam desse ritual da manhã, porque ele determina, né, ele seta, né, ele coloca como se fosse uma base de como vai ser o restante do seu dia. E eu gosto de falar que esse ritual da manhã, ele é praticamente o único que a gente realmente controla.
É o único que é só nosso. Porque depois, o mundo inteiro tá acordado, seu telefone começa a tocar, seus filhos acordaram, seu marido precisa de você, a vida toda já tá te requisitando. E aí você perdeu aquele seu momento de se conectar, entendeu por que você tá aqui, quais são as suas prioridades. Então, ele é um momento mágico, essencial, poderoso, o momento mais poderoso que pode existir no seu dia para você realmente começar a assumir a responsabilidade e o controle da sua vida. Então, essa é uma coisa que a gente pode começar a controlar, tá? E aqui começam a vir alguns detalhes. Por enquanto, eu tô falando aqui só da minha cabeça, tá? Nem tô olhando as anotações aqui. Qualquer dúvida, vocês podem ir me mandando. Então, o que acontece? Por que tantas pessoas, né? Por que tantos líderes de sucesso comentam sobre a importância de você ter um ritual pela manhã? Ou aquele ritual, né, de acordar às 5 da manhã, de acordar mais cedo. Tem aquele livro que é O Milagre da Manhã, um livro que eu amo, que eu li, que eu sigo, né, que segue, tem muita referência no meu ritual, The 5 a.m. Club, né, que é o Clube das 5 da manhã, do Robin Sharma. Esse é um dos autores que eu mais adoro, eu amo tudo que ele faz, eu acho ele sensacional, ele é extremamente humano, ele é um líder, né? Ele é coach de muitos bilionários, ele é coach de muitos atletas de alta performance e ele é muito humilde, tanto que vocês nem ouviram, provavelmente muitas pessoas nem ouviram falar dele. Os livros dele são realmente muito impactantes porque ele fala principalmente sobre valores de vida como ser humano. E eu adoro muito a forma como ele conecta, né, valores com alta performance, que é quando a gente consegue realmente estar muito alinhado e conectado com o porquê a gente faz o que a gente faz, o porquê é importante você criar uma rotina, qual é o propósito maior que a gente está trabalhando para, e ele, inclusive, incentiva muito uma questão que fala speak your truth, que é fale a sua verdade, quando você se conecta tanto com você que você começa a entender qual é a sua verdade, quem sou eu, qual é o meu linguajar e como que eu realmente consigo comunicar isso, tá? Quem tá perguntando aqui, o nome dele é Robin Sharma. Eu tenho mais 2 livros dele, é esse aqui, ó, Robin Sharma. Esse livro dele, inclusive, é muito bom, que é O Líder que Não Tem Título. E assim, olha que legal, né? O que o Robin fala ainda é que todos nós somos líderes, todos. A gente não precisa ter um título, né? A gente não precisa ter um nome, uma posição, um job title. A gente não precisa realmente ter uma posição teoricamente reconhecida como relevante para você ser um líder. Nós somos líderes da nossa vida, da nossa comunidade, da nossa família, dos nossos amigos. Nós somos líderes o tempo inteiro e a gente tem toda a liberdade de assumir posições de líder, né? E aí, uma questão, né? Um dos fatores que líderes têm muito bem é realmente esse controle, essa organização sobre a sua mente e a sua energia. Então, agora voltando aqui na questão dos nossos rituais, para não me empolgar e não começar a falar de liderança aqui, o Robin Sharma foi uma das pessoas que me influenciou também na questão dos rituais, tá? Além de Tony Robbins, além de vários outros líderes, eu adoro ler, né, sobre liderança e sobre pessoas, assim, que me inspiram muito. Então, existem nomes diferentes para cada um desses rituais. Então, por exemplo, quem segue o Tony Robbins, ele geralmente fala The Hour of Power, né? A hora do poder, que é a sua primeira hora do dia. Tá? O Robin Sharma, ele chama de The Victory Hour, né? A hora da vitória. E por que eles sugerem, por que muitos desses líderes sugerem que a gente realmente acorde às 5 da manhã, por exemplo, ou que a gente acorde antes do nascer do sol? Porque essa é uma hora, pensem comigo aqui, é uma hora onde o restante do mundo inteiro está dormindo. A maior parte das pessoas, né, não me levem a mal aqui, average, né, as pessoas comuns, elas estão dormindo nessa hora. Enquanto os líderes acordam antes e aproveitam esse momento onde o mundo não tem barulho, né, onde você consegue se conectar com a natureza, você consegue se conectar com Deus, com o universo, seja lá com o que você acredita, sem distrações maiores. Né? Sem distrações maiores, por exemplo, no horário das 5 da manhã, você provavelmente não tem uma reunião, você provavelmente não tem nenhum compromisso, você não tem nada mais que você use como desculpa para falar que você não pode fazer isso. E é por isso que é importante que a gente crie esse ritual. Por que ele é tão poderoso?
Porque quando a gente cria esse ritual, esse é o seu momento de se conectar com você. É o seu momento de buscar realmente o seu poder interior, de você entender muitas coisas sobre você, de você fazer muitas reflexões sobre a sua vida, né? Então, olha aqui, tem pessoas que falaram que, meu desafio, enfim, gente, acordar esse horário é desafiador. Ele não é fácil, ele não é. A fazer isso não é simples. É uma escolha, é uma decisão, né? É realmente uma coisa que nos tira de uma zona de conforto. Porque a gente quer dormir até mais tarde, né? Ninguém acorda. Gente, eu não acordo feliz, sorrindo, radiante todos os dias. Todos os dias eu tenho vontade de ficar mais na cama, mas hoje eu já sou condicionada. Eu sei a importância aqui, isso existe na minha vida, principalmente porque eu coloquei em ação, testei e vi os resultados que vieram para mim. Apesar de eu ser uma pessoa que sempre gostou de levantar cedo, no começo, meu cedo era, sei lá, acordar sempre 6:30 da manhã, às vezes às 6, né? E aí eu fui aos poucos diminuindo para 5 e hoje eu acordo 4:40. Tá? E aí eu já vou explicar o porquê, vou explicar como funciona a minha rotina. Então, vão pegando aqui os detalhes que funcionam para vocês, que são relevantes. Entendam que o que eu faço não é uma regra e não é o que vocês têm que fazer. Tem gente que faz diferente, então usem esse filtro, mas entendam que existe sim existe uma ciência por trás, tá? Existem coisas comprovadas por trás. Então, vamos lá. Falando agora da Fê, por que para mim é essencial eu ter esse momento comigo? Gente, esse é o único momento onde eu sinto que eu tô conectada com uma coisa muito poderosa. Que eu tô conectada comigo. Eu me sinto, assim, a minha primeira vitória do dia é acordar cedo e ter aquele tempo só para mim, sem ninguém me distrair. É quando eu consigo realmente me conectar com os meus sonhos, me conectar com os meus desejos, me conectar com a minha vida, me conectar com o porquê eu faço o que eu quero, o que eu faço, me conectar realmente com as coisas que eu sou grata, né? É o momento que eu tenho para poder orar, para eu poder fazer meus exercícios físicos. Nesse horário, geralmente, não tem nada mais que possa me interferir, que possa me atrapalhar, né? Que possa me interromper. Então é ótimo, meu namorado tá dormindo e eu tenho essa rotina já faz mais de 2 anos, tá? Eu acredito que faz até mais tempo, mas que eu tenho certeza que eu sigo ela, assim, muito fiel, que ela é muito importante para mim, com certeza há mais de 2 anos já, tá? E nesse período tiveram vários momentos em que eu quebrei essa rotina. Então hoje eu falo também por uma posição de como eu me sinto nos dias que eu não faço isso. Eu sei que interfere o meu dia inteiro. Então, a primeira coisa que eu diria é que a forma como você começa o seu dia determina como vai ser o restante do seu dia inteiro. Por isso que quando a gente acorda, por exemplo, às vezes acorda, já tá atrasado, já tá estressado, acordou, ligou o celular, pegou, já viu as notícias, já abriu o Instagram. Você colocou o poder da sua vida no mundo, porque você passa para um modo responsivo, reativo. Tá? Você não controla mais, porque você não conseguiu se conectar, se estabilizar e determinar como você vai direcionar o seu dia. Então, a gente está delegando o poder do nosso dia, da nossa energia, né, das nossas expectativas para o mundo, para as outras pessoas, ao invés de trazer essa responsabilidade para nós. Então, vamos lá, vou explicar para vocês, então, um pouquinho como funciona a minha rotina, tá? A Kel falou aqui, para quem tem filho sem ser bebê, é ótimo, né? É um momento de paz. E, gente, isso aqui a gente ajusta, né? Tem gente que tem filho, tem bebê que acorda essa hora, enfim, você vai pegar os pequenos detalhes dessas rotinas que funcionam para vocês, tá? Tudo isso aqui é para trazer liberdade para nossa vida e não para nos enclausurar, né? Não para nos deixar limitados. Então, como que funciona a minha rotina, tá? Vou compartilhar como funciona a rotina da Fê aqui. Pronto. Eu acordo todos os dias às 4:40, tá? Eu acordo, vou direto pro banheiro, né? Faço xixi, enfim, o que eu preciso. Aí a primeira coisa que eu faço é tomar uma garrafa, que é essa garrafa aqui de água, que eu já deixo cheia, tá? No dia anterior. No dia, eu deixo à noite tudo pronto que eu preciso pro meu ritual da manhã, para eu otimizar o meu tempo ali. Então eu já deixo essa garrafa cheia em cima do balcão da cozinha, tá? Então a primeira coisa que faz, né? Tem vários estudos, enfim, que diz que é muito importante que você se conecte com água, né? Que é lavar o rosto com água gelada, tomar água, né? Se hidratar, porque a gente se desidrata muito à noite e a gente precisa de água para que o nosso cérebro funcione de uma forma realmente efetiva, né? Então a gente precisa estar hidratado. Então eu tomo água e aí o que eu faço direto é eu entro no banho gelado.
tá? Então eu ligo o chuveiro, nem penso, porque eu preciso acordar. Então é tipo um choque de realidade. Eu já ligo a água fria, tiro a roupa, ligo a água fria, entro lá e tipo pulo, enfim, né? E lembrei de um detalhe que eu faço nisso, é o que eu sinto no meu dia, né? Tem dias que eu acordo muito energizada, já tipo feliz com a minha rotina. E tem dias que eu acordo que eu tô muito cansada, tô muito exausta, então eu sinto que eu preciso de motivação. Então tem dias que enquanto eu acordo, a primeira coisa que eu faço, eu já coloco ou uma música muito feliz, alegre, enfim, que me faça dançar, para eu já quebrar, né, aquele meu padrão de sonolência. E tem dias que eu coloco louvores, né? Depende do como eu tô me sentindo no dia. Então, todo dia eu acordo e sinto, o que eu tô com vontade agora? E daí eu já decido a música que eu quero ouvir. Então, eu tomo banho com fone de ouvido, né? Eu não molho o cabelo, né? Eu coloco fone de ouvido e, tipo, fico pulando lá até realmente acordar. Então, já me ajuda a respirar melhor, enfim. Escovo os meus dentes, faço aquela raspagem de língua, sabe? Quando a gente tira a parte branquinha, enfim, que para ajudar na digestão. E aí, o que eu faço depois? Então, eu já tomei água, tomei banho, e aí, o que eu faço? Eu coloco a minha roupa de ginástica, direto, tá? Que eu também já deixo pronta. Para todo mundo aqui que acompanha o Look Planejado, né? O desafio do Look Planejado, eu deixo planejado todos os meus lookzinhos, minhas combinações de roupas de academia, junto com as minhas roupas que eu vou usar no dia a dia, tá? Porque isso me ajuda a não ficar pensando ali de manhã. Por que a gente tem que fazer? A gente tem que diminuir a nossa tomada de decisões. Por isso que quando eu já deixo tudo pronto, organizado, eu otimizo a minha energia. Não preciso pensar, nossa, eu preciso ir lá encher a garrafa d'água, nossa, eu preciso ir lá pegar uma roupa. Não, eu já deixo tudo organizado para que a minha rotina, ela flua, para eu realmente otimizar da melhor forma, né? Para que eu não me estresse, não me canse, enfim. Então, eu já deixo tudo isso agilizado. A questão do banho frio, gente, ela é desafiadora, mas, assim, é transformador. Você sofre nos primeiros 3 segundos, quando você sai, você tá energizado. É uma coisa muito poderosa, assim. Não sei quem já tomou banho frio, né? Então, esse primeiro banho que eu tomo, ele é, tipo, sei lá, 10 segundos. É só pra acordar, pra dar um choque mesmo. E depois disso, eu já tô de pé. Esses detalhezinhos eu faço nesses 20 minutinhos, tá? Que é entre as 4h40 até as 5 da manhã. Porque aí eu gosto de... A minha rotina está começando às 5 da manhã. Como eu falei, ela já mudou, tá? Então, por exemplo, antes, quando eu treinava na F45, a minha aula lá na F45 começava às 5h15, né? Então, eu ia ajustando. Nessa época, eu fazia o exercício antes, enfim. Então, eu sempre vou ajustando. Ela funciona mais ou menos assim, tá? E aí, o que eu faço? Depois que eu fiz isso, coloquei minha roupa de academia, aí o que eu faço é o seguinte, eu faço 3 minutos de exercício intenso, tá? Para colocar o meu coração para bater muito forte, tá? Sim, no inverno também, Lu, tá? No inverno também, tomo banho frio. E aí, o que eu faço? Faço 3 minutinhos de exercício para acelerar o meu coração. Então, essa hora, meu corpo já tá quente por causa do banho frio, e aí eu continuo acelerando, eu faço 3 minutinhos rápido de exercício intenso. O que eu faço geralmente, tá? Eu geralmente faço 60 flexões, 1 minuto de prancha, e eu faço 60 agachamentos pulando, tá? Dá mais ou menos isso, eu faço isso toda manhã. Às vezes eu dou uma alterada no exercício, tá? Mas isso aqui, esses exercícios, fui eu mesmo que escolhi, eu que inventei eles, tá? Ninguém me falou, faça esses exercícios. Mas eu sou uma grande admiradora do Jim Quick, né? Que ele é um coach mental, ele ensina como você otimiza, né? O seu aprendizado, como você otimiza o seu cérebro para aprender. E ele sempre fala da importância desses 3 primeiros minutos para a gente bombear sangue, mandar sangue para o nosso cérebro e otimizar, né, a nossa clareza mental. Então, por isso eu sempre faço esses primeiros 3 minutos para dar esse primeiro choque. E o que eu faço também, por que eu faço isso? Porque nem todos os dias, apesar de eu querer muito fazer exercício todos os dias, nem sempre eu consigo. Então, quando eu fiz esses 3 primeiros minutinhos, eu sei que eu já me sinto, tá, pelo menos eu me exercitei, eu já coloquei meu corpo, né, em movimento, já tô circulando meu sangue, então eu me sinto melhor com relação a isso, e 3 minutos é 3 minutos, né, gente? Todo mundo tem 3 minutos, agora meia hora, 1 hora, enfim, nem sempre a gente consegue ajustar. Então, o nome desse coach é Jim Quick, tá? Ele é um coach mental. Ele é sensacional, tá? O Tony Robbins também faz isso do banho frio, tem muitas pessoas, né? Tony Robbins acorda, na casa dele ele tem umas casas diferentes, ele tem ou aquela banheira, né, gelada, ou ele pula no rio, enfim. Então, isso já tem várias coisas comprovadas. Então, eu faço esses 3 minutinhos de exercício, e aí eu me sinto pronta, né? Isso mesmo, Jim Quick. Então, pessoal, aí o que eu faço? Eu faço depois um exercício de respiração
intensiva, tá? Que eu, inclusive, ano passado, eu fiz coaching. Ele era um coaching mais, como que eu falo? Deixa eu ver se eu sei explicar, assim. Era um coaching mais focado para energia, onde eu queria entender mais do yoga, eu queria entender da meditação, eu queria entender melhor, então eu contratei uma coach australiana, e ela me ensinou, né, se eu não me engano, acho que foram 10 ou 12 semanas, que ela foi me mentorando, né, todas as semanas com relação a todos esses conhecimentos, um pouquinho mais focado para yoga, para poder interior, enfim. Eu não vou entrar em muitos detalhes, tem coisas que eu aprendi com ela que eu sigo, outras não, mas eu sigo muito um ritual da manhã que é de respiração, que é quando você respira super forte, né, que é Breath on Fire, que fala, que é como se fosse uma respirada de fogo, que você respira super rápido, né, tipo... Né? Então, tudo para você fazer o seu coração bater mais forte, para você respirar melhor, oxigenar, enfim, né? O Tony Robbins também ensina isso, que você consegue fazer com o braço junto, então, aí o que eu faço é esses exercícios, né, de respiração por uns minutinhos, e aí tô pronta para começar, gente, minha mente já tá clara, vocês vão ver, vem uma inspiração, vem uma energia, uma coisa divina, uma coisa que a gente não controla, então a gente, tudo tá dentro de nós, né, a nossa fisiologia, ela já tem tudo isso que a gente precisa. Acontece que a gente não está acostumado a treinar isso, colocar isso em movimento. Então, aí depois do que vem aí o meu ritual da manhã, que é realmente aí eu faço agradecimentos, né? Então, eu faço um ritualzinho de gratidão, eu vou repetindo as coisas que eu sou grata, né? Coisas da minha vida que eu sou grata, agradeço por acontecimentos, agradeço, faço vários agradecimentos por coisas que já aconteceram, que estão acontecendo, e aí eu começo a agradecer, inclusive, por coisas que ainda não aconteceram, mas eu começo a agradecer como se já tivessem acontecido. Então, daí o que eu faço? Começo com gratidão, eu agradeço por tudo que já aconteceu, pelo que está acontecendo, e eu começo também a agradecer por coisas que ainda não aconteceram, né? Eu começo a agradecer, muito obrigada pelo lançamento do meu novo curso, muito obrigada pelas novas pessoas que vão vir fazer parte da minha vida. Eu começo a agradecer por muitas coisas que eu quero como se já tivessem acontecido. Para todo mundo que faz o curso do Vision Board, eu ensino isso dentro do Vision Board também, né? Sobre a gente agradecer e já visualizar coisas que a gente quer como se já tivessem acontecido. Por quê? Porque a gente começa a tornar familiar para o nosso cérebro coisas que até então não eram familiares. Então, eu começo a contar para mim histórias que realmente me elevam e me colocam na posição que eu quero. É aí que a gente começa a construir a nossa super self, né, gente, que eu falo. Por isso que eu sempre vou conectando tudo isso, a questão do Vision Board, a conexão da gente começar a ser a nossa super self desde já. A minha super self, né, a super self da Fê, ela domina o seu dia, né? Ela domina pelo menos a sua manhã, que é a parte que ela mais controla. E essa hora aqui da minha manhã tá sobre o meu poder. Ninguém tá me mandando, ninguém tá me interrompendo, ninguém tá colocando nada. Então, se eu faço, sou eu. E isso faz com que realmente aumente muito a minha autoestima, a minha autoconfiança, com que eu tenha muita clareza do que eu estou fazendo e do porquê quando eu começo o meu dia mesmo, depois das 6 da manhã, tá? E aí, o que eu faço é o seguinte, eu começo a fazer o journaling, né? O journaling é o escrever, né? Então, por exemplo, essas aulas que eu compartilho com vocês, eu tenho feito elas no meu journaling, que é onde eu escrevo também. Lembra que eu falei para vocês que a gente retém muito mais, a gente tem muito mais clareza quando a gente escreve? Eu faço. Então, tudo que eu falo para vocês é exatamente o que eu faço, sabe? Então, assim, ó, eu sempre vou escrevendo inspirações, agradecimentos, enfim, para eu estar sempre conectada. E por que isso é muito poderoso também, gente? Porque é incrível. Aqueles dias que a gente está mais para baixo, quando você volta e vê coisas que você agradeceu, coisas que aconteceram já anos atrás, por exemplo, hoje, quando eu fui buscar esses estudos aqui para compartilhar com vocês, gente, eu vi journals meus, né? Eu vi coisas que eu escrevi, tipo, há anos, ó, por exemplo, esse daqui, ó, fevereiro de 2019. Que eu escrevi. Fevereiro de 2019, né? Então, olha, tá tudo aqui, ó. Era, tipo, todos os journals que eu ia fazendo aqui dos anos passados, tá? Então, é tudo isso, né? Essas coisas, a gente vai construindo essa nossa mentalidade. Só para vocês terem essa noção aqui. Então, é muito incrível ler, né? Por exemplo, eu tava lendo esse daqui, que eu escrevi, tipo, de mim como a garota sonhadora que conquista, enfim, eu até escrevia breves historiazinhas de uma realidade da minha vida que não era a minha realidade naquela época ainda. Então, isso realmente funciona. Olha só,
E aí, olha o que eu encontrei. Isso que eu preparei para compartilhar com vocês são coisas que eu estudei lá em fevereiro de 2019, quando eu estava estudando e lendo o livro do Jim Quick, né? Estava fazendo os treinamentos dele, onde ele fala sobre nossas ações para a gente ter um cérebro, né? Que aprende mais e mais rápido. E aí eu até coloquei aqui alguns detalhes, que é a questão dos 3 minutos de exercício, enfim. E aqui eu também coloquei os ensinamentos que eu tinha aprendido com o Robin Sharma, né? Que é isso que eu faço hoje já, mas eu já tinha, inclusive, escrito isso lá há um pouquinho mais de um ano atrás. Mas então, vamos lá. Então, voltando, só para vocês entenderem, eu acordo, tomo água, tomo banho gelado, coloco a roupa de ginástica, faço o exercício de respiração, os 3 minutinhos de exercício, e aí eu sento para meditar, orar, agradecer, e aí eu começo a escrever, né? Eu escrevo no meu journal, eu escrevo o que eu quero agradecer, escrevo o que eu tô sentindo. Vocês vão ver, gente, que tem muita inspiração. Esse é o nosso momento de maior inspiração. Inclusive, muitos cientistas dizem que o período entre as 5 da manhã e 8 da manhã ele deveria ser sagrado, porque a quantidade de inspiração que vem nesse período da manhã é muito rico. E por que que eu também não encosto no celular nesse horário? Porque eu não quero ser contaminada ou me distrair com qualquer outras coisas do mundo, né? Então, é um momento que eu estou conectada comigo. Então, eu altamente recomendo que ninguém encoste, não olhe o celular, pelo menos pela primeira hora da sua manhã. Mesmo que você não vá fazer essa rotina, experimente só não mexer no seu celular, tá? E aí eu começo a fazer um trabalhozinho de visualização. Entendo que aqui tá parecendo uma coisa muito complexa, mas tá tudo interligado, tá? Tá tudo interligado. E aí, o que é o meu exercício de visualização? É eu com o meu vision board, né? Que eu falo para vocês sempre. Então, eu me conecto com todos os meus sonhos, eu me conecto com os meus sonhos, com o que eu quero, eu começo a me imaginar realizando isso, né? Eu peço, eu oro para eu ter a sabedoria para realizar isso da mesma forma, peço para Deus me guiar. Eu começo a procurar soluções, então eu faço perguntas, né? Eu jogo perguntas no ar, assim. Então, qual seria, por exemplo, muitos dos meus programas, gente, né? Então, por exemplo, agora que eu lancei a mentoria Pletora, focada para business, quando eu estava lançando o Super Selfie, quando eu desenvolvi o Vision Board, as minhas mentorias, eu geralmente desenvolvo esses projetos nessas primeiras horas da minha manhã, que é quando eu estou muito conectada, que é quando eu me permito ousar, criar, pensar em coisas que não tem nada mais de fora realmente interferindo. E como eu estou muito conectada com os meus sonhos, eu tento conectar meus sonhos, meus valores com todos os projetos que eu lanço. É por isso que tudo começou a ficar mais natural para mim com o decorrer do tempo, porque começou a se tornar uma extensão de mim. Então, é por isso que eu sou completamente apaixonada pelo meu vision board. Então, eu olho para o meu vision board, para todos os meus sonhos, eu tenho eles escritos também em metas, né? Aí eu trago alguns outros detalhes, eu não vou entrar em muito detalhe para não ficar muito comprido, mas que eu ensino dentro do curso do Vision Board, né? Sobre como você cria o ritual com o seu Vision Board, mas tem alguns detalhes, por exemplo, eu encosto no meu Vision Board, eu tento ativar vários sentidos, né? Nessa manhã, para me conectar o máximo possível comigo, com o que eu quero, por que eu faço o que eu faço, né? Os meus maiores valores, as coisas que eu quero alcançar, enfim, tô deixando vocês confusos ou tá fazendo sentido até agora? E olha, entendam assim, vocês não precisam fazer tudo isso. Escolhe uma das coisas que eu tô compartilhando, aqui você achar que faz sentido, começa por uma coisa. Eu não comecei com essa rotina fazendo tudo isso. Eu comecei com uma coisa de cada vez. Eu comecei acordando 15 minutos mais cedo, depois 20 minutos mais cedo, depois meia hora mais cedo, né? 45 minutos, né? Depois 1 hora mais cedo, 5, enfim. Então, ela foi acontecendo gradativamente. No começo, eu acordava e só me conectava. No começo, eu colocava meditação guiada, tá? Pelo aplicativo Insight Timer, tá? Que é um dos aplicativos que eu mais gosto. Inclusive, se vocês quiserem, tem meditações guiadas minhas lá, tá? Se eu não me engano, tem 3 ou 4 meditações minhas lá, que uma é Se Permita Sonhar, a outra é Comece o Dia com Gratidão. Aí tem outra que fala sobre como a gente muda a nossa imagem pessoal, né, para a gente se aceitar, e tem uma outra que fala sobre como a gente potencializa o nosso cérebro,
tem essas 4, tá? Uma, na verdade, é tipo um podcast, um bate-papo, e 3 são meditações. São todas gratuitas, tá? Lá pelo Insight Timer. Então, vocês podem, inclusive, começar com essas meditações, pode ser a minha, pode ser de qualquer pessoa, tem pessoas incríveis lá, gente. Então, assim, eu recomendo, tem muita coisa legal de graça já, eu faço tudo isso em jejum, sim, tá? Eu não tenho a menor fome de manhã, não tenho o hábito de comer, eu geralmente como só depois da hora do almoço. E aí, quando eu termino tudo isso, escrevo, me conecto, depende do dia, me conecto muito com o meu vision board. Depois de tudo isso que eu faço, aí eu começo os meus exercícios físicos. Aí eu geralmente faço alguns exercícios físicos, uma série de exercícios, como agora eu não tô indo para academia, eu faço exercícios através de um aplicativo, enfim. Eu geralmente deixo, depende do dia, tá? Um audiobook, alguma coisa que eu queira estudar tocando enquanto eu faço os meus exercícios. Se naquele dia eu não tô com vontade, gente, eu foco no exercício, coloco uma música feliz, enfim. Então eu me sinto, tá? Eu vou me sentindo. Mas ainda nesse período da manhã, então para vocês terem uma ideia, tá? Só para vocês entenderem essa lógica, o Robin Sharma, o que ele ensina, tá? O meu eu ajustei para minha realidade depois, mas eu comecei fazendo isso que ele ensina, que é muito legal. Ele fala que é o método 20-20-20. Então, das 5 da manhã até as 6 da manhã, você pega 20 minutos, que primeiro você faz o quê? Ele sugere que você se mova primeiro. Então, por 20 minutos, você faz atividades, né, de alta intensidade, para você fazer o seu coração bater, né, liberar bons hormônios, enfim, liberar, né, libera dopamina. Eu até anotei algumas coisas para falar as palavras certas para vocês, tá? Porque esses são os detalhes que eu não me lembro. Mas libera o hormônio do estresse, ele ajuda você a ter muito mais energia, respirar, você coloca o seu movimento inteiro, o teu corpo inteiro em movimento. Depois, os próximos 20 minutos é para refletir, né? Que é quando você ora, medita, reflete, né? Você pode escrever, fazer o seu journal, e nos últimos 20 minutos você aprende. Então, você escuta um audiobook, você lê um livro, você faz um curso, você faz alguma coisa que coloque seu cérebro em movimento para aprender. Então, olha como é muito mais simples se a gente pensar no dele. Você acorda, faz 20 minutos de qualquer exercício rápido, depois você medita por 20 minutos, se conecta com você, agradece, enfim, e por fim você escolhe ler alguma coisa por 20 minutos, gente. 20 minutinhos de cada coisa é muito mais simples, tá? Eu fui incorporando mais coisas, porque hoje eu valorizo muito essas horas, para mim são sagradas. Eu geralmente gosto de estar completamente desconectada entre ali as 5 e as 7 da manhã. Se eu pudesse, ficaria mais até, né? Nesse momento eu não tô conseguindo, porque como eu tô trabalhando com fusos de países diferentes, eu tenho muito trabalho para fazer pela manhã. E até por isso que eu comecei a diminuir minha hora de acordar, porque eu prefiro acordar mais cedo e garantir a minha rotina da manhã do que acordar mais tarde e perder minha rotina da manhã. Eu, sem essa minha rotina, não sou eu. Então, muitas pessoas perguntam de onde vem a minha energia. Vem disso. Com toda certeza, a minha energia vem da minha rotina da manhã. Com toda certeza. Porque eu começo o dia conectada, eu começo meu dia muito focada, né? Eu gosto de falar, eu coloco tipo uma crina de cavalo, e eu foco nisso que eu estou buscando para mim, né? Eu evito distrações, enfim. E aí eu sempre estou escolhendo um tema diferente para eu ir aprendendo, né? Nesses momentos. Então, eu sou apaixonada por livros, mas o que eu faço muito mais, gente, é ouvir audiobooks, né? Que é livros em áudio, do que ler. Porque eu tô sempre em movimento, eu prefiro otimizar, fazer meu exercício físico enquanto eu tô aprendendo, ou ouvindo um podcast, alguma coisa assim. Olha que legal, eu anotei uma coisa aqui, ó, bem poderosa que eu li do Robin Sharma. Achei isso aqui até nas minhas anotações da manhã, isso que ele fala, que eu achei muito poderoso, e eu altamente acredito, porque eu acho que eu sou prova viva disso. Ele fala assim: energia vale muito mais do que genialidade ou inteligência. Porque pessoas com energia e entusiasmo permanecem em ação, estão em ação. E muitas vezes as pessoas que têm uma genialidade, que têm uma inteligência, muitas vezes elas ficam muito presas no mundo do intelecto, né? No mundo, né? Nesse mundo de conexão mental, e não entra em ação, não faz acontecer, né? Que é o que eu falo, que muitas vezes a gente pensa demais e não faz. Então é importante que você entre em ação. E outra coisa, não tem ninguém que segure
Não tem ninguém que pare uma pessoa com entusiasmo ou com um desejo ardente de fazer alguma coisa, com uma paixão. Sabe quando você é uma pessoa apaixonada? Tem ninguém que convença a pessoa do contrário, não tem ninguém que pare ela. Ela não está conectada com coisas racionais, com coisas tão intelectuais. Ela está conectada com uma energia maior, com um sonho maior. E geralmente são coisas um tanto utópicas, tá? E é isso que eu acredito. Então eu cuido, vocês já me ouviram falar aqui, né? Proteja a sua energia. Eu protejo a minha energia e uma das grandes formas, né, de proteger a minha energia é eu garantir que a minha manhã é a minha manhã. Ela é minha, ninguém interfere a minha manhã. Ela é só minha. E é maravilhoso, gente, o silêncio da manhã, onde quase ninguém está acordado. São pouquíssimas pessoas, são realmente essas pessoas que estão, né, focadas com essa vitória, essa conexão, enfim, que tem esse mindset, que tem essa, não só a resiliência, né, mas que valorizam tirar esse tempo para si, porque isso é um presente para nós. É um presente, provavelmente vai ser o único momento do dia que você realmente tem só para você. Só para você. E para mim é essencial esse momento só para mim, tá? Então, olha só, a Mi perguntou com relação aos audiolivros e podcasts, como que eu faço para escolher, tá? Se eu escolho num dia antes ou no dia, depende. Tem vezes que eu escolho num dia antes, tem vezes que eu escolho no dia, tá? Mas eu já tenho uma lista de livros que eu quero ler, né? Eu sempre vou escrevendo no mesmo caderno que eu tenho todos os meus sonhos, as minhas anotações do Vision Board, eu tenho listas assim, ó. Eu tenho uma lista que é de compras, que é de tudo que eu for lembrando no meu dia, na vida, enfim, de coisas que eu quero comprar para mim, de coisas que eu preciso, de coisas que eu gostaria de ter. Então, é uma lista de compras que eu coloco as mínimas coisas até as maiores. Eu tenho também uma lista de livros e coisas que eu gostaria de estudar e ler, porque muitas vezes a gente escuta pessoas recomendando, pessoas falando, e na hora você não pode, você está lendo uma outra coisa. Então, eu vou incluindo tudo nessa lista. Tá? Então, geralmente, quando acabo, eu coloco nessa lista, ali eu incluo também podcasts que eu quero ouvir, e eu também já tenho algumas pessoas preferidas. Mas o que eu faço? Eu geralmente ajusto o tema que eu vou estudar e que eu vou ler, ou que eu vou ouvir, ao que eu estou sentindo ou trabalhando para no momento. Então, um exemplo, nesse momento da minha vida, para quem aqui já está acompanhando mais, né? Eu estou me aproximando muito de Deus. Então, eu estou muito curiosa. Então, ultimamente, os meus estudos têm sido a Bíblia. Eu nunca li a Bíblia na minha vida, né? E aí, o meu momento de estudo, de conexão, né? De aprendizado, ultimamente tem vindo da Bíblia, né? Que eu estou tendo as células, né? De estudos bíblicos com as minhas amigas. E aí, para mim, está gerando uma curiosidade incrível. Então, eu ando muito interessada com isso, fazendo relações, né, com o ensinamento da Bíblia, com a nossa vida, enfim. E eu geralmente alterno, né? Então, por exemplo, agora que eu estou me preparando nesse 1 mês para as aulas de vocês, a cada dia eu tenho me conectado com um tema diferente para eu me preparar para essas aulas. E isso está sendo muito legal. Na verdade, eu estou amando que eu inventei esse negócio para minha cabeça de fazer uma aula sobre um tema diferente a cada dia, porque isso está me forçando, gente, a voltar a entrar em movimento. Né? E voltar a ler coisas que eu não li há tempos, né? Voltar a pensar em coisas que eu não pensava há muito tempo. Então, eu estou completamente apaixonada por essas aulas diárias que eu estou fazendo com vocês, porque, sinceramente, a maior beneficiada estou sendo eu, né? Porque o que eu falo para vocês no começo aqui? A gente escreve e depois a gente ensina para alguém. Quando a gente vai ensinar para alguém, a gente precisa se preparar mais, a gente tem que prestar mais atenção no que a gente está lendo. Quando a gente aprende para ensinar, o nosso foco é diferente. Então, está sendo muito legal, porque a cada dia eu estou escolhendo um tema, né, para estudar, para relembrar, para eu poder ensinar para vocês, e isso, consequentemente, está trazendo muitas novas inspirações para mim, está me colocando em novos movimentos. E eu estou muito grata, estou muito feliz com isso que está acontecendo. Então, é mais ou menos isso. Qualquer dúvida, vocês vão me mandando aí, tá? Ai, gente, lá vem eu com aquelas coisas que às vezes dão um tapa na cara na gente, tá? Mas a gente aprende no amor, assim, às vezes a gente tem que ouvir umas coisas, tá? Então vamos lá. Para ter o resultado que 5% da população tem, você tem que estar disposto a fazer o que 95% não está. Então, geralmente, 95% da população, das pessoas, da média, não está disposto a acordar mais cedo, não está disposto, às vezes, a tomar um banho frio, não está disposto a começar a vencer as suas próprias batalhas já nos primeiros momentos do dia, porque muitas vezes a gente quer o que é confortável, a gente quer o que é mais conveniente, né? Mas muitas vezes a gente acaba ficando paralisado em meios
da média, né? Em resultados medianos. Então, quando a gente quer resultados maiores, quando a gente quer respostas maiores, exige que a gente faça também algumas atividades ou outras escolhas diferenciadas. E eu totalmente acredito nisso. Né? Então, muitas pessoas muitas vezes me procuram falando, poxa, Fê, eu tô perdida, eu não sei o que eu quero, eu me sinto estressada, eu me sinto nervosa, eu me sinto muito confusa, tal. Mas será que você está tirando esse tempo, mas no momento em que a sua mente está limpa, está leve, está pronta para fazer esse tipo de reflexão para você? E, gente, tem dias que as minhas reflexões são péssimas, que eu choro, não chego a lugar nenhum, que acabou meu ritual da manhã, eu falei, meu, sério, estou saindo quase que pior, entendeu? Mas eu continuo me sentindo bem, porque eu falo, eu venci a mim mesma hoje. Por mais que eu estivesse cansada, por mais que o que eu estou tendo que refletir é difícil, por mais que as dúvidas que eu estou são desafiadoras, né? Por mais que o momento que eu esteja passando está me dando medo, está me dando insegurança, eu venço a mim mesma primeiro. Pre-commitment strategy. A sua estratégia do pré-comprometimento. Então, quando eu sempre falo aqui com vocês, né, gente, por exemplo, o compromisso público, que funciona para mim. Então, tem muitas coisas que eu sei que, para o meu crescimento, para eu chegar onde eu quero, exigem atividades, né, coisas diferentes que não estão na minha zona de conforto, né? Por exemplo, dar essa aula por um mês, aulas diárias com temas diferentes, isso é fora da minha zona de conforto, porque eu tenho que me preparar todos os dias, porque eu me comprometi, porque eu estou me expondo, porque eu tenho que estudar, porque eu tenho que vir aqui preparada para isso, né? Porque eu tenho que abrir mão de outras coisas, eu tive que ajustar os meus horários, ajustar clientes e tudo mais. Não é conveniente, mas eu fiz um comprometimento público, compromisso público com vocês, agora eu vou entregar, né? E tá sendo a melhor coisa. Ainda bem que eu não me comprometi só comigo mesmo, porque quando a gente se compromete só com a gente, é mais fácil de a gente burlar. Mas de manhã é muito legal pra gente fazer esses pré-comprometimentos, porque eu me comprometo com outras coisas que eu gostaria, né? Nesse período da manhã, sem tantas interferências externas, eu consigo me comprometer com pequenas metas que eu tenho, com pequenas melhoras que eu quero fazer na minha vida, no meu comportamento, né? Todo mundo tá longe de ter vidas perfeitas, eu tô longe de ter, gente, eu tenho 1 milhão de problemas, desafios, eu tenho, sabe, 1 milhão de inseguranças também, como qualquer ser humano. Então, por isso que eu prezo muito por esse momento, que é o momento em que eu tenho para me cuidar, para me conectar. A forma como você começa o seu dia direciona todo o restante do seu dia, fato, né? Já comentei com vocês isso aqui antes, sem celular antes e depois de dormir. Né? Então, quando eu acordo, eu não mexo no meu celular por pelo menos 1 hora, a não ser que, por exemplo, seja para eu colocar direto só minha playlist de músicas, ou às vezes para ligar o Insight Timer, ou a Bíblia, né? Que o meu aplicativo da Bíblia é pelo celular. Mas caso eu não mexo em nenhum outro aplicativo. Se eu pudesse, eu nem mexeria no celular, mas eu só preciso entender, eu não abro mensagem, não abro e-mail, não abro Instagram, Facebook, absolutamente todas as notificações do meu celular são desligadas. Então, se eu recebo uma mensagem no Instagram, eu não recebo. Se alguém manda uma mensagem no YouTube, no Facebook, eu não recebo. Se alguém me manda WhatsApp, eu não recebo nenhuma notificação. Se eu recebo e-mail, não tem notificação. Eu não coloco nada que me distraia, porque senão a gente vive o que é serviço dos outros e não de nós mesmos. Então, eu priorizo o meu tempo. A hora que eu determinei que eu vou entrar nessas redes e responder isso, é naquele horário que eu vou, tá? E a mesma coisa vale para antes de dormir. Tudo que a gente coloca na nossa mente, pelo menos nos últimos 20 minutos antes de dormir, é o que a gente deixa a nossa mente trabalhando para. Então, antes de dormir, o que eu faço? Por mais que muitas vezes eu não consiga me desconectar com muito tempo antes de deitar, pelo menos a meia hora antes de eu dormir, eu me conecto comigo, eu agradeço pelo dia, né? Eu começo a planejar meu dia seguinte, é o que eu faço, eu geralmente escrevo o que eu quero fazer no meu dia seguinte, os horários que eu vou fazer cada coisa, as prioridades, eu me preparo, né? O meu próprio ritual da manhã, eu já deixo preparado à noite, então eu pego essa meia hora antes para eu me preparar, né? Para eu me conectar. E principalmente assim que eu deito, o que eu faço, aí eu oro, eu agradeço, eu começo a, por exemplo, as pessoas que perguntam, né, do tempo que eu durmo. Tem vários dias que eu não durmo muitas horas. Eu não tô recomendando vocês que durmam pouco, tá? Durmam o máximo que vocês puderem, sim. Mas muitas vezes eu não consigo. E aí, o que eu faço? Eu, antes de dormir, eu já me preparo, eu já sei que eu vou ter que acordar cedo. Então, eu falo, eu tenho certeza, nossa, eu tenho certeza que eu vou dormir, meu corpo vai descansar muito, independente da hora que eu acordar, eu vou estar revitalizada.
Ao invés de dormir pensando, meu Deus do céu, agora eu só tenho 4, 5 horas para dormir, meu Deus, amanhã meu dia vai ser horrível. Eu não faço isso, né? Todas as vezes eu vou dormir, imaginando, eu tenho certeza que o meu corpo vai descansar ao máximo, né? Eu vou dormir essas horas, mas vai valer como se eu tivesse dormido 8. Eu falo isso e eu tenho certeza que eu vou acordar energizada. Pode ser até como eu não me sinto, mas eu fico contando, eu fico mentindo para mim, porque quando eu estudei hipnose, eu aprendi que a gente tem que aprender a mentir pro nosso cérebro e confundir ele, tá? Então eu faço isso. Que horas eu durmo, gente? Oh, meu Deus! Eu já tive o ritual de dormir muito concreto, tá? Ano passado eu dormia 9, 9h30 da noite. Esse ano eu não estou conseguindo, né? Porque eu tô com muitos projetos conectados com o Brasil, e à noite é o horário que muita gente do Brasil tá acordando, e ainda mais o meu time, né? Como eu tô agora com um time no Brasil, muitas vezes é o horário que eu tenho para falar com o meu time. Eu tenho ido dormir, varia, tá? Eu tento dormir o mais cedo que eu puder, mas está variando entre 10h30 da noite, 1 da manhã, mais ou menos. Depende do dia, tá? Depende do dia. Mas eu sempre procuro, o quanto antes eu puder, obviamente, eu me preparo para dormir, porque é claro que eu também quero dormir, é claro que eu me sinto cansada, é claro que eu sei da importância do descanso. Então, isso eu não estou recomendando dormir essa hora e acordar 4 e pouquinho, 5 horas, tá? Mas, enfim, essa é uma escolha minha que eu assumi a responsabilidade dela também, tá? E eu sei que ela tem um prazo determinado. Não é assim que eu vou viver pro resto da vida, né? Dormindo tarde e acordando tão cedo. Eu sei que tem só um períodozinho que eu tô disposta a me comprometer com isso, tá? Então, para mim, tá tudo certo. Eu tenho esse acordo já bem claro na minha cabeça. Então, eu não fico me vitimizando também pelo fato de, às vezes, dormir pouco, enfim. Banho gelado, aí me movimentar por pelo menos 3 minutos, tá? Tô só revisando aqui para ver se eu não esqueci de nenhum detalhe para vocês aqui. E aí, o que eu faço? Que é muito legal. Eu faço isso um pouquinho antes de dormir, meditando, só sem escrever. E eu faço isso quando eu acordo, quando eu escrevo no meu diário, né? No meu diary, que é o journal que a gente fala. Eu escrevo as minhas intenções por dia, né? Então, o que eu quero deixar, o que eu quero compartilhar. Então, por exemplo, todos os dias de manhã, eu escrevo as minhas intenções, inclusive com as redes sociais, porque cada vez mais eu tô sentindo essa responsabilidade, né? Apesar de eu não ter, nossa, muitos seguidores, eu acho que eu tenho vários, eu tenho muitos assim. É claro que eu me imagino chegando até mais pessoas, mas eu sei que isso é uma responsabilidade. Então, todos os dias de manhã, eu direciono a minha intenção para que eu compartilhe coisas que realmente sejam relevantes, né? Eu sempre uso uma frasezinha que é Use Me Lord, né? Que é me use Deus, que você me use como um instrumento para eu falar as coisas corretas, né? Com humildade, enfim. Então, eu determino essas intenções que são tanto para o meu trabalho, né? Intenções com o meu time, intenção com os projetos que eu quero lançar ou que já foram lançados, intenção com as minhas alunas, intenções para a minha vida pessoal, com a minha família, né, com o meu namorado, com a minha família que está no Brasil. Então, eu sempre coloco algumas intenções. Gente, isso aqui não é nada gigantesco. Tem vezes que eu não estou mega inspirada, minha intenção ela é mais simples possível, é simplesmente agir com sabedoria, sabe? É simplesmente agir com humildade. Tem vezes que eu sinto que o ego começa a tomar conta, isso eu sinto, e aí eu falo, né, eu tento trabalhar hoje, eu quero me colocar numa posição sem ego, né, porque às vezes a gente recebe elogio, você faz uma coisa legal, e a gente começa a ficar viciado nisso, tá? E eu não quero que isso tome conta de mim, sabe? Eu não quero que eu me engane com isso. Então, eu venho ultimamente trabalhando muito com essa questão do ego, falando do ego numa posição positiva aqui para vocês, tá? Numa posição de construção, porque eu venho lidando com muitas emoções que são novas, né? Com exposições que são novas, enfim. Então, eu estou me conhecendo muito nesses últimos meses também. Visualização, então eu me conecto com as minhas metas, sonhos, eu já me imagino as conquistando, eu me imagino em ação e eu me imagino celebrando. Então, muitos dos meus sonhos, das coisas que eu quero na minha vida, eu gosto de sempre, eu me imagino como se aquilo já fosse realidade, gente, sempre. Eu não falo, por exemplo, eu quero conquistar tal coisa, eu quero fazer tal coisa, eu quero ter dinheiro, eu quero ser milionária, eu quero emagrecer, né? Ou eu gostaria. Eu não uso essa
esse linguajar, né? Eu geralmente falo como se já fosse a minha realidade, né? Eu estou construindo, eu estou trabalhando para isso já faz parte de mim, né? Eu sempre falo, eu uso muitas palavras, as nossas palavras são muito poderosas, gente. As nossas palavras determinam a nossa realidade, né? Por isso que eu falo, cuidado com as palavras que você usa, porque você está profetizando isso, né? O nosso cérebro acredita, nosso cérebro, ele é bobo, ele acredita nas coisas ao pé da letra. O que você fala, ele acredita, ele responde, ele age com relação a isso. Então, sejam cuidadosos com as suas palavras. Eu sempre falo muito sobre as palavras para vocês aqui. Você precisou ressignificar, reprogramar traumas passados? Nossa, gente, vocês não têm noção. Mas é muito. Eu venho, quando a gente fala aqui, parece, nossa, eu sempre tive tudo muito claro, assim. Eu não tive sempre, como ainda não tenho, tá? Mas eu tive que ressignificar muitas coisas. Já comentei com vocês aqui sobre algumas crenças, né? Que eu sempre tive. Então, eu tenho um problema de audição, né? Eu só escuto no ouvido direito. Eu cresci sem audição no ouvido esquerdo. E levou alguns anos para a gente descobrir isso. Então, eu sempre tive muitos problemas de aprendizagem, de prestar atenção, né? Eu fiquei em recuperações na escola desde, sei lá, qual turma eu consigo me lembrar, né? Então, eu sempre era aquela menina que tinha dificuldade para aprender, que tinha dificuldade para gravar as coisas. Minha mãe me tomava, tentava, eu errava, não entendia. Era complicado. Eu tinha muitos probleminhas, eu tinha muitas infecções de ouvido. Eu nasci com o pé torto, né? Eu andava com o pé para dentro. Então, assim, eu lembro, são coisas que hoje para mim não tem tanto efeito, mas, né, a minha mãe, ela comenta que a minha infância ela era muito problemática. Eu era uma menina um pouco problemática, por mais que eu fosse boazinha e tudo mais, quer dizer, acho eu, se minha mãe estiver aqui, ela vai falar que eu não era tão boazinha, que ela me contou isso essa semana. Mas eu lembro que tudo para mim era difícil, sabe? Aí, enquanto todo mundo estava de folga no domingo, eu tinha que ficar fazendo aquele exercício de andar com o pé aberto. Eu quase tive que fazer uma cirurgia, andar com bota para endireitar o pé. Então, sabe, eu tinha essas questões físicas, né? Essas questões que me afetavam, assim, como um pouco, né, como criança, assim. Nunca fui problemática, traumatizada, a não ser a questão da aprendizagem, né? Eu sempre me achava um pouco pior do que todo mundo. Então, são coisas que eu tive que lidar muito, né? Eu perdi meu pai quando eu era mais nova, né? Eu perdi meu pai quando eu tinha 13 anos, enfim. Então, depois a minha mãe que cuidou de mim e do meu irmão. Então, tiveram várias situações, assim, que todos nós, a gente cresce, né? Com esses pequenos, não trauminhas, né? Essas histórias, cada um de nós tem os nossos. A gente tem que ressignificar. Então, sim, gente, eu fiz, nossa, tanta coisa, muito trabalho como psicóloga, eu fiz muitos cursos, né? Por isso que hoje eu falo tanto, por que hoje eu defendo tanto, né? Ter coach, ter mentor, porque isso me ajudou a transformar muitas crenças limitantes que eu tinha, né, na minha vida. Eu precisava de uma pessoa de fora para me ajudar a conduzir, porque quando a gente tenta curar sozinho, muitas vezes, é muito mais sofrido, porque a gente está lidando com essas nossas crenças constantemente. Então, sim, eu tive que ressignificar muito, eu já fiz muitos e muitos cursos, já participei já tive vários coaches, vários mentores, psicólogos, terapeutas, já muitas coisas. Então, assim, hoje faz parte da minha vida, né? Por isso que hoje eu não vivo sem mentor, sem coach, eu termino um, começo outro, eu tô sempre buscando por pessoas que me inspiram, por isso que eu estou lendo constantemente, porque foi como eu realmente comecei a transformar coisas que talvez não teriam dado certo na minha vida se não fosse por isso, tá? E por muito tempo eu andei com esse sentimento muito forte, pelo menos até os meus 28 anos, né? Com a crença de que eu não conseguia fazer dinheiro, com a crença de que para mim tudo era mais difícil, eu tinha que fazer muito mais esforço, que todo mundo era melhor do que eu. Então, eu também tive que lidar com isso. A Ari, minha amiga de infância, gente, ela me conhece desde pequenininha. Ela falou, desde pequena eu tive motivada, empolgada, já tomava água desde pequena e fazia Kumon. Olha só, por que eu tinha que fazer Kumon? Eu odiava fazer Kumon, gente, que eram uns exercícios japonês lá de aprender a fazer cálculos mais rápidos. É porque eu ia muito mal na escola, eu ia péssima, eu ia muito mal. Eu era uma das piores da minha sala a vida inteira. E aí, minha mãe me fez começar a fazer Kumon, gente. Então, eu tive que começar a fazer para ver se eu aprendia a matemática do jeito melhor, né? Hoje eu falo que bom, eu aprendi um monte de coisa com o Kumon, que hoje é mais fácil, mas na época, né, não era tão simples. Mas então, só para dar um pouquinho, né, de base, assim, porque às vezes quando a gente vê de fora, parece, nossa, sempre foi tudo tão assim. Não foi sempre assim e ainda não é, né? Eu ainda trabalho
várias coisas, né? Todos nós. Por isso que eu falo, gente, a nossa experiência de vida, a gente não precisa se vitimizar com relação a ela, por mais desafiadora que ela tenha sido, porque todos nós tivemos as nossas pequenas batalhas, os nossos desafios, as nossas histórias, os nossos traumas, todos, né? Mas uma coisa que eu hoje acredito, e isso deixa com que a vida seja muito mais leve, eu entendo como tudo que a gente passa, a gente precisa passar, porque a gente tem que superar isso e vai servir de um testemunho, né? A gente usa a nossa vida como um testemunho para inspirar e ajudar outras pessoas, porque nós estamos aqui para fazer com que a nossa comunidade, com que a gente possa liderar sem um título, né? Através das nossas experiências, através do que a gente faz. A gente não precisa de nenhum cargo para a gente ser um líder na nossa vida e nas pessoas à nossa volta. Então, a gente pode usar a nossa própria experiência como um testemunho para a gente ajudar outras pessoas a também terem vidas melhores, né? E, consequentemente, ser ajudadas por outras pessoas. Graças a Deus que tem outras pessoas que compartilham seus testemunhos e que me ajudam, sendo inspirações para mim e motivação para que eu consiga continuar evoluindo, melhorando. A gente vai constantemente, né? Eu acho que esse é o nosso maior propósito, é continuar em movimento, continuar se desenvolvendo, enfim. Continuando, tá? Já saí aqui da nossa programação, me distraí. Ó, então a visualização eu comentei, aí as intenções do dia. E aí, o que acontece? Por que é importante a rotina? Porque ela é o seu momento. Esse é o presente para você. Se você se der isso, você vai ver como você vai começar a sempre se valorizar muito mais, né? Você vai falar, cara, eu faço isso por mim, eu mereço. Sabe quando você começa, não deixa mais o mundo dar pitaco na sua vida? É porque você fala, cara, eu domino, eu cuido de mim, eu me coloco em primeiro lugar. Independente do que esteja acontecendo, eu coloco isso, eu trago isso como minha prioridade de me cuidar, né? E nesse horário, das 5 até as 6, pela manhã, enfim, é quando nada mais pode te distrair. Você não tem reunião, você não tem mais nada. Então, é uma hora que a gente não tem desculpas. Você não tem desculpa para se exercitar, você não tem desculpa para meditar, você não tem desculpa para escrever, para estudar. Essa hora não tem desculpa, tá? Então, é uma escolha nossa. E aí, deixa eu ver aqui só uns detalhezinhos. Então, o que acontece? O que acontece quando a gente faz esse tipo de rotina na nossa vida? A gente desenvolve muito mais clareza, a gente começa a encontrar clareza sobre a nossa vida, quem nós somos, o que a gente quer, por que a gente faz o que faz, o que eu preciso melhorar, o que eu preciso trabalhar, né, os meus desafios. Muitas das minhas meditações vieram de quadros de bulimia que eu tive por mais de 10 anos e que eu ainda cuido, tá? Eu desconto muito minhas emoções na comida, né? E eu ainda continuo me cuidando para isso. Então, tem muitos, né? As minhas meditações me ajudam nisso também. Eu refleti, por que eu fiz isso? Por que eu quis comer tanto aquela hora? O que estava passando? Por que eu deixei chegar? Por que eu venho repetindo isso há tanto tempo? Onde estava? Então, a gente começa a ajustar e endereçando determinados detalhes. Claro que eu procurei outros profissionais para me ajudarem, né? Nessas áreas. Eu geralmente procuro um expert nessa área para me ajudar a cuidar dela, né? Então, para lidar com as minhas crenças de finanças, eu procurei uma pessoa experta em finanças para me ajudar a mudar as minhas crenças, né? Que era o John Assaraf. Então, vocês vão ver que muitas inspirações que eu coloco, gente, são em inglês, porque todas essas transformações aconteceram quando eu tinha tomado aquela decisão também, que eu só iria estudar, ler e fazer coisas em inglês, tá? Então, para eu desenvolver a língua. Então, tudo isso me ajudou a melhorar o meu inglês. Então, só para vocês entenderem, porque eu vou trazendo muitas referências em inglês. Hoje eu tenho muitas em português, porque eu já não estou mais tão rígida nessa questão da língua. Hoje eu falo, escuto, e tem um monte de gente, nossa, brasileira, gente fala português que é sensacional, mas depois que eu estou trazendo esses detalhes. Então, com finanças, eu fiz o programa do John Assaraf, aí para aprendizado do John Quick, né, do Jim Quick, para questões de lideranças, muito do Tony Robbins, muito do Robin Sharma, e aí foi, tá? Então eu fui buscando várias referências, as questões de hipnose também para lidar com as compulsões, com a Marissa Peer. Então eu fui buscando mentores e pessoas que tinham sucesso naquelas áreas que eu gostaria de ter. Então, é mais ou menos assim que funcionou. Então, eu sempre tive pessoas à minha volta me ajudando. Se eu não pudesse pagar para um programa daquela pessoa, eu começava ouvindo os vídeos dela de graça, aí depois eu comprava o livro, aí depois eu ia lá, conseguia fazer o primeiro curso daquela pessoa, depois eu ia diminuindo, sabe? Eu ia me aproximando até eu conseguir desenvolvendo nisso.
Então, o que acontece, né, nesses momentos quando a gente tem a nossa rotina? Você consegue desenvolver a gratidão, reconhecer muito mais a sua vida, clareza, tá? Encontrar clareza sobre quem você é, o que você quer, onde você quer chegar, criatividade. As maiores ideias que eu tive, todas as coisas criativas e inovativas vieram da onde? Dos meus rituais da manhã. Sempre, praticamente sempre, quase que unânime, vem no momento da manhã. Performance, então é o que eu falo, eu já determino como vai ser o meu dia, eu já determino que o meu dia vai ter uma boa performance, né? O que eu estou trabalhando nesse momento? Produtividade. Eu não ando sendo muito produtiva, então eu estou realmente fazendo testes, trazendo novas, né, testando novas coisas de organizar o meu tempo para eu ser mais produtiva, porque eu sei que muito, por exemplo, eu poderia estar dormindo muito mais cedo se eu estivesse sendo mais produtiva, né, mais organizada com o meu tempo. Então, nesse momento, eu ando trabalhando muito nessa questão da produtividade, de otimizar o meu tempo, de ter mais descanso, né? Eu sei, nesse momento, esse tem sido realmente o meu desafio. Inner peace, que é paz interior. Vem uma paz muito grande quando você entende que você está se cuidando, que você está colocando essa prioridade para você, que você está se colocando em primeiro plano, né? E lembra que eu comentei em algumas das nossas aulas sobre o que a gente tem que buscar é sempre a paz, né? Não a felicidade. O John Assaraf, ele, inclusive, ele tem programas de... Perdão que eu mudei de assunto, perguntaram do financeiro. O John Assaraf, eu sou muito fã dele. Ele, inclusive, aparece no filme O Segredo, tá? Mas o John, ele tem um programa de desenvolvimento da mente para criar mentalidade de abundância, tá? Então, eu fiz todo aquele programa. É um programa bem intenso, já digo para vocês. Mas é bem incrível, tá? Ele, inclusive, fala muito sobre vision boards, muito que eu aprendi sobre vision boards. Ele foi uma das grandes inspirações para mim também, tá? Inclusive, gente, esses dias ele tava numa live, sabe tipo a live Fê Me Ajuda que eu faço? Eu tinha acabado de terminar o Fê Me Ajuda, e aí eu vi que ele tava live. E aí eu entrei, e eu vi que tava ele e a esposa dele, e eles estavam chamando pessoas ali da audiência. Então, ai meu Deus, será que eu entro pra fazer? E era pra fazer pergunta. Gente, eu não tinha nenhuma pergunta, não estava preparada. Tinha acabado de abrir a live e eu coloquei lá mandei uma solicitação. Daí que eles me chamaram live, gente, eu tremia, fiquei nervosa. A única coisa que eu falei, eu agradeci muito por tudo que eu aprendi com ele, mostrei meus vision boards e falei, olha, inclusive hoje eu ensino muitas pessoas a construírem os seus vision boards e você foi uma das grandes inspirações. Ó, a Mari assistiu eu falando, gente, eu tava tremendo, fiquei muito nervosa, mas foi muito legal. Então o John Assaraf, ele é uma das minhas grandes inspirações. Eu até filmei isso, depois eu gravei a tela. Eu vou colocar nos meus stories para vocês verem. Gente, eu tava muito nervosa. Foi muito legal. Eu só elogiei o trabalho dele. Não tinha nenhuma pergunta, eu só tinha que agradecer. E outra coisa que, né, esse tipo de trabalho traz, esse tipo de rotina traz, é a alegria, né? Traz uma alegria de viver, traz uma leveza, né? Eu até diria como leveza. Eu acho que uma das coisas que eu tô sentindo nesse novo ano é um pouco mais de leveza. Eu comecei a tirar tanta pressão e responsabilidade de cima de mim. Eu acho que isso está acontecendo porque eu tô me aproximando muito mais de Deus, né? Então eu tô aprendendo a confiar, ter mais fé, mas uma fé que não depende só de mim, uma fé que eu terceirizo, né? Que é confiar em algo maior. E tem me trazido muita paz e leveza, sabe? Que é o que eu venho comentando com vocês, que é inclusive a questão nossa, fugiu da minha cabeça agora o que é essa paz e leveza. Fugiu, já lembro, tá? Mas enfim, então essa leveza e o que a gente busca? A gente busca a paz ao invés da felicidade, porque quando a gente encontra a paz, a felicidade ela é natural, né? Ela vem junto, mas a felicidade nem sempre vem acompanhada de paz. Eu já tinha comentado isso com vocês também, tá? Isso é, inclusive, uma coisa que tem deixado de ser muito mais leve, né? Eu não ando mais muito preocupada, por exemplo, críticas são umas coisas que não me preocupam mais, assim, sabe? Às vezes as pessoas perguntam, Fê, como você lida com as pessoas criticando seu trabalho ou sendo negativas? Sinceramente, eu não ando muito preocupada com isso, não, tá? Honestamente, porque para mim o que vale muito mais é, por exemplo, vocês aqui, né? Pessoas que às vezes eu compartilhei uma coisa aqui que ajudou, que foi especial, que foi poderosa, sem ser uma regra, né? Dando a liberdade de vocês escolherem o que funciona. E se vem alguém aqui e me critica,
eu controlo essa pessoa, né? Eu entendi que eu não posso controlar o que o outro faz, cada um vê o mundo, né, pela sua própria realidade, e aí isso é uma coisa que eu não controlo, e eu não posso criar expectativa, assim, com relação aos outros. Então, se eu deixo de fazer, por exemplo, uma aula dessa daqui, porque eu tô com medo da crítica, eu estou agindo através, né, de um ponto de vista egoísta, né? Porque eu estou deixando de contribuir com tantas outras pessoas que se beneficiariam disso, porque eu estou com medo que venha uma, duas, 10, enfim, vir aqui me criticar. Então, quando a gente se coloca numa posição, acho que de crescimento, de evolução, a gente entende que a crítica, ela faz parte, né? Sempre vai existir. Esses dias eu estava vendo uma coisa, olhem que legal isso. Alguém estava falando, mosca, né? Mosca, mosquito, enfim, sempre está onde tem luz. No escuro, na escuridão, não tem mosca, não tem ninguém atrapalhando, né? Então, se a gente quer ser luz, se a gente quer aparecer, se a gente quer crescer, se a gente quer brilhar, a gente tem que entender que vai ter mosca. Então, se tem moscas, tem mosquitos, tem gente, às vezes, atrapalhando, distraindo, é porque você está no lugar certo, você está iluminando, pelo menos, né? A luz vem acompanhada de alguns desafios, de algumas moscas. Então, faz parte. E entendendo isso tem se tornado mais fácil, porque eu não quero que isso me distraia hoje de seguir no caminho que eu estou seguindo. Então, é mais ou menos isso. Deixa eu ver se tem algum detalhe aqui. Como você lida com os dias que não acorda bem, que não está a fim de dar as caras nas redes sociais? Olha que engraçado. Esses dias, eles eram bem comuns no ano passado, tá? Ano passado eu tive muitos altos e baixos e muitos momentos em que eu não queria aparecer nas redes sociais, tá? Tinha dias que eu queria, tinha dias que eu não queria, que era um grande esforço. Como esse ano eu tenho encarado tudo com mais leveza, tá fluindo, né? Quando eu apareço aqui, eu tenho tirado ultimamente de volta essa questão do ego. Não é mais só sobre mim. Quando eu apareço aqui, eu sempre busco algo para compartilhar. E eu também tirei a pressão do estar certa, né? Nossa, eu preciso falar uma coisa que eu esteja totalmente certa todos os dias. E às vezes, se eu não tenho uma coisa relevante para compartilhar, eu não necessariamente preciso aparecer. Eu posso compartilhar algum material que eu já fiz num dia que eu estava melhor, né? Eu posso, às vezes, compartilhar alguma coisa de outra pessoa. Eu posso falar sobre outras coisas que não necessariamente eu, ou forçar uma situação que ela não está existindo. Por isso que eu falo para vocês, gente, que é muito legal quando a gente está em constante aprendizado. Por que isso não vem acontecendo tanto comigo? E acontece, tá? Tem dias que acontece, que eu não estou muito bem, eu ando tendo muitas crises de rinite que me impede de falar aqui, aparecer para vocês, né? Mas uma coisa que é muito legal é que, como eu tenho me colocado em movimento na questão do aprendizado, quando a gente aprende uma coisa nova e a gente se coloca, né, por exemplo, uma forma que eu encaro aqui é vir aqui ensinar coisas que eu estou aprendendo, que eu estou vivendo, né, enfim, me traz conteúdos e coisas que me animam. Então, por exemplo, eu ler algum conteúdo do Robin Sharma, ou eu aplicar alguma coisa que eu aprendi em algum treinamento, em qualquer, né, produto ou conhecimento que eu tive, me traz um conteúdo interessante para vir e compartilhar com vocês, né? Ou às vezes é vir aqui, por exemplo, criar esse mês de conteúdos diferentes, me fez ver, caraca, tem muito mais coisa que eu poderia falar do que eu posso imaginar. Tanto que a gente escreveu o conteúdo já deu para mais de 90 dias. Que eu poderia ficar dando aula ao vivo. Na verdade, é até mais, gente, porque quando a gente começa a escrever, olha, por exemplo, só nesse meu material escrito aqui daria, tipo, sei lá, 10 aulas para vocês. Então, é muita coisa, né? Então, é quando a gente se coloca numa outra posição, tira o nosso ego, né? O nosso ego é quando a gente está preocupado muito com como os outros vão nos ver, o que os outros vão falar, e a gente se coloca mais numa posição um pouco de serviço. Tem dias que eu acho que eu não tenho nada a agregar e compartilhar com vocês. E aí, nesses dias, eu evito. Aí, o que eu compartilho com vocês? É simplesmente mandar lá um Another Day, Another Miracle, que pelo menos é uma forma minha de agradecer um pouco, né, a vida, o dia. Então, eu mando lá um Another Day, Another Miracle, né, que é outro dia, outro milagre, que às vezes inspira alguém. Pronto, eu não necessariamente preciso aparecer. Se eu não tenho nada que vá agregar, né, eu evito, pego algum conteúdo pronto, enfim. Mais ou menos isso, tá? Isso aqui não é uma regra. Eu estou em constante evolução também aqui. Então, eu sempre vou testando coisas diferentes.
Então, o que eu vou pedir para vocês, gente? Se eu puder pedir uma coisa para vocês, quem fez resumo dessa aula, vocês viram que eu falei bastante, compartilhei bastante, por favor, compartilhem lá, me marquem ou mandem para mim para eu poder compartilhar com mais pessoas que perderam ou que querem pegar também esses ensinamentos. Uma outra coisa que eu altamente sugiro é peguem isso que vocês aprenderam hoje e ensinem para alguma pessoa. Pegue e fala, deixa eu pegar e compartilhar aqui só para mostrar o que eu aprendi hoje, porque quando a gente ensina, a gente aprende. E, por fim, eu vou desafiar vocês a escolherem uma coisinha daqui que eu compartilhei hoje, uma só, e se comprometam a aplicar. A gente já ouviu que um hábito ele é criado em 21 dias, né? Tem pessoas que falam que é quantos dias mais, tem gente que fala que são 30 dias, tem gente que fala que são 40 e tantos dias, né? O Robin Sharma, ele segue um estudo de uma universidade de Londres, se eu não me engano, né? De volta, eu não sou muito boa para citar essas fontes, que ele fala que são pelo menos 66 dias, né? E eu gosto desses 66 dias, porque quanto mais a gente faz, mais realmente se torna um hábito, mais se torna uma coisa intrínseca, né? Uma coisa natural. Mas eu desafiaria vocês a pegarem uma coisinha que eu compartilhei hoje e tragam para a vida de vocês. E se comprometam a fazer, pelo menos então, que seja pelos próximos 21 dias ou 30 dias, né? Se você quiser ir além, se comprometa pelos próximos 66 dias. Ou então, se a gente tirar essas amarras de tempo, escolha como é uma nova transformação que você quer fazer. É uma experiência que você quer se permitir fazer e ver pelos seus olhos se funciona ou se não funciona. Porque a gente só tem calibre para falar do que a gente de fato vive, né? Ou do que a gente experiencia. Então, eu desafio vocês, porque esse é um desafio muito positivo para a nossa vida, que seja, olha, pelos próximos 30 dias, vou acordar 15 minutos mais cedo. E por 15 minutos eu, sei lá, vou ficar agradecendo. Por 15 minutos eu vou tomar água e vou fazer uns exercícios rapidinhos, né? Vou escrever, vou ler alguma coisa. Então, se comprometa, lembra aquilo que eu falei para vocês também, né? A gente tem uma meta grande, a gente tem um grande sonho, mas qual que é o próximo pequeno passo que você pode dar nessa direção? Se você quer começar a criar um ritual de sucesso para você, qual é o próximo pequeno passinho que você pode criar nesse ritual? Não tentem fazer tudo que eu faço, gente. Vocês vão desistir em um dia. Eu não comecei isso do dia para a noite, né? Eu comecei e tive uma construção, como eu falei para vocês, de pelo menos 2 anos aqui, e eu continuo ajustando o meu ritual, tá? Pode ser que se daqui 6 meses eu fizer uma aula sobre hábitos e rituais, pode ser que eu tenha mudado, porque eu estou em constante aprendizado também. Então, se eu aprender alguma coisa nova que eu queira experimentar, eu vou experimentar para ver se aquilo funciona para mim. Então, gente, é isso. Se vocês quiserem me ajudar, então, assim, uma das coisas que me move a fazer isso aqui é porque eu realmente quero, gente, eu quero muito chegar até mais pessoas. Eu me sinto, eu aqui abrindo, né? Eu me sinto preparada para começar a me expor um pouco mais, a falar um pouco mais, né? Chegar até mais pessoas. Então, para quanto mais pessoas vocês compartilharem, caso isso tenha sido positivo para vocês, eu vou ser muito grata, é muito rico, porque a gente consegue contribuir e eu quero começar a escalonar um pouquinho mais a minha mensagem, o que eu faço, porque eu acredito principalmente pela minha própria experiência de vida, assim, sabe? Então, eu deixo isso, obviamente, aberto a vocês, caso vocês se sintam à vontade, se essa aula agregou para vocês, compartilhem os ensinamentos de vocês, lembrem que vocês são líderes, tá? Se vocês tiveram acesso a essa informação, vocês podem ser líderes na comunidade, na família, nas amizades de vocês, nas redes sociais de vocês, no trabalho de vocês, onde quer que seja, e influenciar de uma forma positiva. Olha que legal que a Janice falou. Eu lembro que você me falou uma vez, em 2018, que você ficou 2 semanas sem aparecer porque uma pessoa te criticou. Viram, gente? Eu já fiquei sem aparecer. Eu já paralisei porque pessoas criticaram. E quanto mais a gente aparece, quanto mais a nossa luz brilha, é normal que venha mais crítica, porque a gente incomoda mais pessoas, né? Então, hoje eu falo, se tá vindo uma crítica, gente, ó, eu tô chegando onde eu quero. Então, hoje eu até olho de um jeito mais divertido, mais leve, né? Tirei toda essa responsabilidade de mim. Óbvio que eu tô aberta a melhorar, mas hoje elas não me paralisam, né? Eu dou uma refletida ali e aí a gente segue em frente. A maior dica que a Fê me deu foi: comece a fazer se divertindo e sem esperar nada em troca. Gente, quando a gente faz sem esperar nada em troca, é maravilhoso. Você não tá esperando nada de ninguém. Eu tô fazendo porque pra mim isso é importante, porque eu me divirto, porque sou eu, e aí vai, e o resto vem.
Chega de falar, Fernanda. Podem me mandar embora. Gente, ó, muito obrigada pela companhia de todo mundo. Foi maravilhoso estar aqui com vocês. Um beijo para todo mundo. A gente se vê amanhã, gente. Tchau. Fiquem com Deus.